Por que eles queriam matar Paulo? Você sabe por quê? Porque ele pregava o evangelho. Paulo não estuprou ninguém, Paulo não está roubando ninguém, Paulo não está fazendo nada de errado. Eles querem a morte do Paulo, por quê? Porque o Paulo prega o evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, o evangelho incomoda. Se você não incomoda ninguém, você não vive o evangelho. O evangelho incomoda, incomoda muito. Se você não incomoda ninguém, tem uma coisa errada contigo, filho. Porque o evangelho incomoda. Incomoda você falar de pureza no mundo sujo. Incomoda você falar de sexo dentro do casamento, no mundo em que todo mundo quer transar com todo mundo. Incomoda você falar de sobriedade no mundo em que todo mundo quer fugir para a bebida e para as drogas para esquecer o seu momento. Incomoda você falar de integridade no mundo de gente corrupta. Incomoda você falar de perdão no mundo que é olho por olho e dente por dente, que se dane todo mundo, primeiro eu. Incomoda você falar de vir para a igreja no mundo que as pessoas só querem ir para onde dá prazer momentâneo e não para onde dá prazer eterno. Incomoda você falar de ofertar da dízimo na obra de Deus, mas eles gastam 15, 20 mil reais na gandaia, nas prostitutas, no uísque, e para eles está tudo bem. Incomoda. Incomoda você viver uma vida digna, ainda que ganhando um salário apertadinho, enquanto o outro, ele faz molecagem, e ele vive uma vida próspera, mas ele não tem coragem de olhar no olho do filho e poder falar que é honesto. Incomoda. Quem está entendendo? Meus amados irmãos, nós temos que entender isso, que Paulo estava sendo morto simplesmente porque vive o evangelho. Aí, os caras falaram, olha, quando ele vier para ser entrevistado no Sinédrio, a gente mata. O sobrinho de Paulo ouviu que tinha uma conspiração. O que ele fez? Foi lá na prisão e falou para o Paulo, Paulo, pessoal está falando que quer te entrevistar, não quer nada. No caminho, eles vão se infiltrar no meio dos soldados, vão te esfaquear, vão te dar uma espadada no meio do coração, e depois você vai ser morto. Eles estão dispostos a tudo para te matar. O Paulo chama o centurião e fala, você pode levar esse menino aqui no comandante? Ele vai no comandante, conta a mesma história. Aí o comandante faz o seguinte, ele pega o Paulo e tira de madrugada da cidade. E o Paulo é levado para Cesareia Marítima de madrugada. E por conta disso, a vida de Paulo foi salva. Não foi só a vida do Paulo que foi salva. Muitas vidas foram salvas, porque Paulo atingiu milhares e milhares de pessoas depois daquilo. Não foi só o Paulo, fui eu, foi você, que muitas vezes fomos abençoados por palavras que o apóstolo Paulo deixou para a gente. Aquele jovem, ele não foi um isentão, ele se posicionou no mundo, ele se manifestou, ele foi para a guerra, envolvia riscos, envolvia situações difíceis, ele poderia ser descoberto, mas ele foi, e ele peitou a situação, e ele falou, eu vou tentar resolver esse negócio, eu não vou deixar um homem inocente morrer, e por conta disso, o evangelho não morreu para muita gente através da vida do Paulo.